Porque uma coisa tem a ver com a outra, só para vocês entenderem. Como é questão de manejo do solo também, eu vou falar um pouquinho. Então, iniciei a gravação aí, hoje dia 1/6 de 2020, vamos iniciar aí a segunda parte, né, dos solos do estado de Rondônia. E antes de entrar nos solos propriamente dito, eu vou dar uma introdução do que foi feito ontem e vou mostrar para vocês algumas imagens também, tá? O projeto é um projeto de uma pequena usina hidrelétrica que tem lá nessa propriedade e o solo que está no entorno não é o solo litólico, aquele solo que eu falei para vocês na aula passada, que é um solo rochoso, um solo de difícil infiltração. A água até infiltra nele bem, só que ele tem essa camada rochosa logo ali 40, 50 centímetros de profundidade, tem locais que a rocha aflora mesmo na superfície, ela fica aparecendo. Então, é um tipo de solo que dificulta muito a infiltração de água. Então, toda a chuva que cai, uma boa parte dessa chuva praticamente aí escorre, vai pelo escoamento superficial, cai no canal, no rio principal, e vai até a barragem, onde a barragem muitas vezes não suporta, se ela for mal dimensionada. Eu vou até compartilhar umas fotos aqui com vocês, disso aí, só para vocês entenderem um pouquinho desse projeto aí, tá? Essa daqui é uma área... Estão conseguindo ver a minha imagem já ou não? Não, né? Professor. Deixa eu colocar aqui a apresentação, esqueci. Então, só para vocês entenderem, né? A gente, como agrônomo, tem que entender um pouco da parte de hidrologia, nessa parte de água, né? Porque é uma bacia hidrográfica, então essa bacia é uma região. E o principal problema de dar tudo errado num projeto é esse. Você pode mencionar um projeto uma maravilha de produção de energia, de produção de peixe, mas se fizer uma barragem mal dimensionada, onde a saída de água não é suficiente, vai estourar tudo e vai dar problema. Então, foi-se o projeto embora. Eu vou colocar aqui algumas fotos, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho dessa barragem aí. Deixa eu botar um vídeo logo que fica mais fácil. Fica melhor para vocês entenderem. Que aí depois eu boto outro vídeo. A foto tá demorando a abrir, tá escura a tela aqui. Sei que esse computador meu, ele faz isso. De dia, ele fica uma beleza. À noite, ele fica lento. Acho que ele fica o dia inteiro na tomada. Acho que cansa, sei lá. E fica lento. E não quer abrir a imagem. Deixa eu só ver aqui. Ó, vazão máximo de enchente do projeto. Eu vou colocar esse vídeo aqui só para vocês entenderem um pouquinho do que é esse projeto e do solo que tem no entorno daquela região. É bom que vocês olhem a barragem e visualizem o projeto, tá? Talvez a minha voz não vai sair tão boa aí para vocês no áudio do vídeo, né? Porque o vídeo vai estar captando, o computador vai estar captando a minha voz, né? Que sai no vídeo e passando para vocês. Pode ser que não seja a melhor, né, do mundo aí. Então, vazão máxima de enchente do projeto. Isso aí é um videozinho que eu já até coloquei lá no YouTube, que eu tive que baixar ele. Boa tarde. YouTube, mandar pro meu Hoje estamos aqui na propriedade. Professor. Oi. A gente está vendo o senhor. Oi? Eu tô vendo o senhor, não tô vendo a tela do computador. Não, pra mim tá aparecendo o vídeo já. Ué. Já tinha vindo o vídeo já. Tá aparecendo o vídeo do lado aí? Eu vou ver aqui então, se é o meu. Tá vendo a minha cara feia? Ah, tá. Deixa Agora tá o vídeo agora, tá o vídeo. Ó, então tá bom. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui eu tô dentro do rio, tá? Ali, se vocês olharem do lado direito aí de vocês, do lado direito, então vai estar aqui, ó, bem aqui, ó. Desse ladinho aí, de vocês ali. Bem aí, tem a questão ali no alto, vocês podem ver que é um barranco cheio de pedra e tem um trator ali, é uma PC. O que essa PC está fazendo lá? Ela está arrumando a cagada que foi feita. Então, essa barragem ela já estourou, já deu um problema aí de erro de projeto mesmo, de água. Por quê? Porque é um solo rochoso, gente. Então, esse solo não absorve tanta água. E a água cai tudo para dentro do rio. E, de alguma forma, essa água indo para dentro do rio pode dar problema. Então, uma coisa puxa a outra, né? Olha aí. Só para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Boa tarde. Hoje
Estamos aqui na propriedade do nosso amigo Hugo, que é a propriedade onde vai ser construída aqui uma mini usina hidrelétrica. E aí, estamos aqui na barragem que foi construída. Olha aí. Essa barragem tem esses dois extravasores ali. Eu tive dando uma olhada aqui. Os dois extravasores aqui não dá mais do que 1,5 m por 1. Então você teria mais ou menos aqui 2 extravasores de 1,5 m por 1. Isso, quando deu uma chuva aqui, a gente viu que ele é insuficiente para drenar toda a água dessa bacia que está aí para cima. Então aqui o projeto aqui, ele basicamente essa água ela para nessa barragem e aí ela tem um canal que sai depois daquele canto ali, tem um canal onde vai ser colocada uma tubulação para fazer a produção de energia. Uma casinha vai ficar onde está aquela PC, outra mais lá para baixo. Então o que a gente vai fazer aqui a gente vai ter que bater um nível nessa barragem aqui, sair reto, para fazer um extravasor pegando lá fazer um extravasor, uma saída de água, um ladrão, né? Tem várias formas de falar aí. A saída de água para drenar o excesso tem que estar no mesmo nível dessa água aqui, né? Para o sistema da barragem não perder água, né? Para o sistema da produção de energia não pode perder também a força da água. Então eu tenho que ter um canal no mesmo nível dessa água para quando ultrapassar esse nível que está aqui, ó, aí a água começa a drenar e sair lá por esse canal. Então a gente vai bater o nível, depois construir esse canal. De acordo com nossos cálculos, né, a vazão máxima de enchente nessa área aqui chega a 100 metros cúbicos por segundo. 100,2, alguma coisa assim, que a gente fez a conta já. Então tem que fazer um canal para atender essa vazão máxima de enchente. Esse canal, para ser construído, vai ser um canal de 4 metros de largura, 4 por 5. É um canal bem grande, né? Então ele vai pegar toda aquela beira daquele morro lá, vai rodar, né? Vai pegar lá de cima, beirando o morro e vai vir descendo, 4 por 5. Tem umas partes ali que é de rocha, a gente vai ter que fazer um desvio e descer com ele por trás dessa PCI ali, tá fazendo o canal onde vai colocar a tubulação da barragem. Da barragem não, da mini usina hidrelétrica, né? Os tubos que vão jogar água nas turbinas. E posteriormente vai ter um outro canal para fazer a saída de água. Do lado de cá não tem como fazer o ladrão, porque aqui já é a estrada, né? A linha passa aí. E também tem a casa, tem as coisas aqui, então não tem como. Então o canal tem que ser feito todo pro lado de lá dessa água mesmo. Então é isso aí que a gente vai estar trabalhando aqui para desenvolver e vamos estar mostrando aí futuramente para vocês entenderem, né? Então, o primeiro passo aqui é tirar o nível da onde está essa água e ver qual vai ser a mesma altura. Então, o tanto que der lá, eu vou ter que escavar para na hora que a água subir, né, ela já pegar e já ir descendo. Não pode ser um buraco muito fundo, por quê? Porque senão, se eu abaixo demais lá, na hora que ele enche, ela vai começar a drenar, então vai abaixar o nível dessa água aqui. Eu não posso perder esse nível aqui. Esse nível que ele tem que se manter aqui ao longo do ano. Mesmo na época da seca, ele vai diminuir um pouco, mas ele se mantém. Então, a ideia é essa. É fazer todo esse canal com a mesma altura dessa água que está aqui. E esse canal de 4 por 5, de acordo com a vazão máxima de enchente que a gente já calculou pelo tamanho dessa bacia hidrográfica. Bom, gente, então é isso, tá? Só para vocês entenderem. Isso aí seria uma outra disciplina, né? Uma disciplina que envolve a parte de hidrologia, de água, envolve um pouco a questão de climatologia também. Nessa propriedade aí tem uma pequena estaçãozinha hidrelétrica que eles têm lá, então, para ficar monitorando a questão da chuva, né? Então, nesse dia aí, o pluviômetro registrou 250 milímetros naquele dia, né? Mas não foi 250 milímetros de chuva tudo de uma vez só, foi ao longo da noite, do dia e tudo mais. Eu fiz as contas para essa bacia hidrográfica aí, é uma bacia de 300 e poucos hectares ela pega, todo o entorno.
Então, se você pegar 300 e poucos hectares e multiplicar pela chuva, fiz todo o cálculo ali desse negócio, tem que ter um canal lá de 4 por 5, né? Eu até falei no vídeo aí. Só que esse canal, como já tem aquelas duas entradas ali, né? Então vai ser só feito um lá por fora. Então esse lado de fora vai ficar 4 por 4, mais ou menos. O canal que eles têm construído lá, é um canal que foi feito só para botar a tubulação. Na verdade, eu até achei que o canal que eles tinham construído era para fazer a saída de água. Não tem saída de água, a água está passando tudo por cima da barragem. Então isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho, né, esse canal aí. Vocês estão vendo aquela casinha que está lá na frente, ó. Então essa casinha aqui, o que acontece? Então a água da barragem ela vem, a água é barrada ali, aí tem aquela, aí vai ter uma tubulação que vai descer, né? A água vai entrar para dentro dessa tubulação e vai descer para o lado dessa casinha aí, lá na casinha onde vai fazer a produção de energia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é as fotos do solo. Oi? 300 hectares mesmo? 300 hectares é a bacia hidrográfica. Ela pega se considerar toda a região, né? 300 hectares é 130, eu não lembro agora de cabeça. Eu lembro que eu fiz as contas, eu tenho no programa que eu tenho de fazer essas contas aí. 300 hectares, ela tem 150 alqueires, é área pra caramba em volta aí, ué. Não parece que tem essa área, não. Mas é porque você pega toda a bacia, né? Essa região é um morro bem alto, ela some lá para frente, então tem que considerar todo o entorno. E aí eu lembro, até fora da área dele quando vê assim, então. Talvez. No caso, essa bacia pode até sair fora da área dele, no caso, do lote dele. É a bacia hidrográfica da região, né? Então vai pegar várias propriedades. Ela pega de onde começa. Então, tipo assim, esse riozinho que você tá vendo aí vai ter várias nascentes e é para trás dessas nascentes ainda, porque, tipo assim, a água nasce, mas para trás daquela nascente tem um morro imenso, que é onde chove, a água escorre, desce tudo e cai dentro do rio, né? Então, aí aqui é só algumas fotos desse solo que tem lá, depois eu vou falar um pouquinho mais. Como eu já tinha feito esse corte do canal lá, né, eu aproveitei para mostrar esse tipo de solo que tem lá nessa área aí. Esse solo é um neossolo flúvico, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Esse solo aqui, mais da beira da represa, ele é até mais, vamos dizer assim, até melhor de infiltração de água, de captação, do que o solo que tem no entorno dessa bacia, que é um solo bem rochoso, que é o tal do neossolo litólico, que é aqui, deixa eu o modelo aí, que tem nessa região aí, ó. Toda essa região, você vê que é pedra pura, tá vendo? Então, essas rochas aí que vocês estão vendo, eu tirei uma foto disso aí para mostrar um pouquinho do intemperismo, né? Temperismo químico, biológico, né? A planta ali absorvendo os nutrientes, né? Pegando ali introduzindo a raiz dentro da fenda da rocha ali, né? Ali também, ó. Então, mostrando um pouquinho, né? Disso que a gente já falou até agora, intemperismo. Na verdade, é os três intemperismos, né? O químico, o físico e o biológico, né? Você tem ali a alteração química da rocha com a umidade, vai desfragmentando a rocha, transformando os minerais dela em outros tipos, né, de solo, transformando minerais primários em secundários. Aí tem o caule da planta forçando, né, quebrando aí a rocha, então vai promovendo rachadura nela. E a própria planta, ela faz o intemperismo biológico e o intemperismo físico simultaneamente, né? Então, várias cipó, um monte de coisa aí no meio dessas rochas aí. Bom, então fui lá, meio que esse rapaz que vocês estão vendo é amigo meu, ele tem essa propriedade há um tempo, então deu esse problema lá, eu fui lá com ele para dar um apoio lá e a gente ajudar ele nesse projeto lá. Vamos começar então a falar um pouco sobre os solos daquela região. Aqui a gente falou a questão de intemperismo, que eu falei para vocês, nessa área ali eu vou botar outro videozinho para depois a gente começar a nossa aula propriamente dita, tá? Sobre intemperismo nessa área aí, como é que ele está acontecendo. Exemplo aqui do temperismo físico aí, ó. Então, físico e biológico, né? A planta está fazendo temperismo biológico aí, quebrando, vamos dizer assim, forçando a rocha aí, abrindo fendas, né? Nós temos algumas plantas que já vêm aproveitando os nutrientes aí, ó, na rachadura da rocha. Isso aí com o tempo vai penetrando água, vai desfazendo, a rocha vai ficando mais escura, que a gente está vendo aí, ó.
A cor original dela lá é essa daí de baixo, ó. Aí, pelo jeito, caiu um pedaço dela aí, ó. Dá pra ver a cor original dela ali, ó. E aqui já é a cor dela totalmente temperizada. Vamos ver se a gente consegue arrancar uma casquinha dela aqui. Acho que ela ali arranca. Aqui, ó, lá. Aqui, ó. Aí. A gente consegue arrancar aqui, ó, os pedaços. Então, isso aqui é temperismo. Isso aí vai formando solo, vai liberando nutrientes para as plantas. Vamos ver aqui. Ó. Aí. Tudo isso aqui, ó, é rocha que vai virar solo aí vai se desfazendo, fazendo a transformação química aí. Esses minerais primários vão se transformando em minerais secundários, formando argilas, areia, silt. E o solo vai se formando aí aos poucos. É isso aí, Hugão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O Hugo é professor adjunto? Não. Professor adjunto da Universidade Federal do Acre, lá no campus de Cruzeiro do Sul. É isso aí. O Hugo é doutor na área de solos, está aqui com a gente também. Estamos aqui desbravando um pouco aqui a propriedade dele e mostrando aqui um pouco do que tem. Então, toda essa área que a gente está vendo aqui é uma área de neossolo litólico, ó. Essas colinas aqui, uma região muito bonita, é uma paisagem muito interessante, né? Um lugar que poucas pessoas que olham, né, que dão valor, é uma área muito admirável, né? Uma região como essa, muito boa de água, é isso aí. Bom, gente, então é isso. Só para fazer uma introdução sobre o assunto, né? Como eu falei para vocês, esse é amigo meu dos tempos de faculdade. Ele hoje é professor lá da Universidade Federal do Acre, lá de Cruzeiro do Sul. Ele era daqui de Paraná, tem essa propriedade aqui, ali perto de Nova Colina. E, tipo assim, né? Ele é daqui, tá lá em Cruzeiro do Sul dando aula, né? O Marcos é de lá, tá aqui em Paraná, né? Então, é assim a vida da gente, né? Eu era de Cacau, tô aqui em Paraná trabalhando. Tem um amigo meu também que é daqui, tá lá em Cacau, dando aula no curso de agronomia lá da FANORTE. Então, é assim a vida, né? Bom, só para a gente falar um pouquinho, então, né? Só para a gente iniciar. Então, vocês viram ali que a gente foi com um objetivo, que era ver aquela questão da barragem lá para ele. Eu fiz uns outros vídeos lá, mostrando a questão da barragem, onde vai cortar ali a área. Depois eu vou com ele lá, semana que vem a gente vai lá para bater os piquetes, para poder fazer o canal, onde vai cortar, onde vai tirar a terra para aterrar o outro canto, enfim, vai ter que fazer um trabalho lá bem executado para não dar mais aquele problema de estourar a barragem que nem aconteceu. Vocês viram ali que é toda uma região serrana, né? O solo que tem ali é neossolo litólico, que é aquele solo rochoso, tem muita pedra, aquele que a gente falou na aula passada. Então, isso, de alguma forma, desfavorece a infiltração de água, como a gente comentou, né? Esse solo aqui, diga. Eu perguntei nos comentários, mas eu acho que o senhor não viu. Na aula passada foi falado sobre esse neossolo litólico aí, mas eu queria saber se tem, para a gente considerar ele, se fosse caso de fazer uma avaliação, se tem uma porcentagem de quantidade de pedra, cascalho, que a gente visualizando para considerar ele assim. Porque na nossa região aqui, como o senhor disse na aula passada também, a maioria dos solos são iguais, que é aquele roxo meio amarelado, né? Tipo, Rondônia Isso, praticamente quase toda, né? E aí, só que algumas regiões que a gente vai, ou até mesmo em algumas propriedades, tipo, você acha solo plano, roxo. No outro é roxo, mas com pedra. Outro é roxo, mas também tem areia, na mesma propriedade. Como que a gente faz para identificar, no caso, se fosse esse aí que tem pedra? Você viu pedra desse jeito aí, pode saber que é neossolo litólico, tá? Esses afloramentos de rocha, essas pontas de pedra aí, ó, isso aí, a maioria das vezes, é o neossolo litólico. O que caracteriza ele, o neossolo litólico? É o contato. Se você tá vendo essas pedras todas aí na superfície, já é um indicativo que é o neossolo litólico. Mas tem lugar que você vai que você não vê a rocha.
Então, você vai fazer uma escavação. Começou a fazer a escavação e começou a ter contato com a rocha dentro de, no máximo, 50 centímetros, tá? Então, eu comecei a descer, cheguei a 30, 40, 50 centímetros, já encontrei a rocha, é neossolo litólico, tá? Não tem outro. Comecei a ver ali o solo, tem o horizonte A, onde tem ali mais matéria orgânica, mais minerais, mais a parte mineral e orgânica misturada. Aí, logo a mais abaixo, tem um outro horizonte, que seria o horizonte B, que já diminui as raízes, e aí depois, mais para baixo, vai ter lá um cascalhozinho, que é aquela rocha fragmentada, para depois chegar na rocha, aí já não é o neossolo litólico, não, que aí a rocha já tá lá embaixo, tá lá longe, ou seja, deu tempo desse solo fazer o intemperismo e a rocha já está desfeita e ela tá mais em profundidade. Agora, esse aí não, esse aí o afloramento já acontece na superfície, ele vai estar nas regiões do relevo mais alta, né, nos locais mais inclinados. Essa região, para vocês terem uma ideia, dá em torno de 300 metros de altitude, né? Aqui em Ji-Paraná, todo quanto é canto que você vai aqui na cidade, é em torno de 180, 190, 200 metros no máximo. Lá, isso aí é depois de Nova Colina, essa região aí. Dá mais ou menos uns 6, 7 quilômetros depois de Nova Colina. Então, já começa aquela região rochosa indo para Rondolândia ali. Ali é quase tudo para aquela região ali, é neossolo litólico, uma boa parte daquela região. Então, muitas vezes vai ter o quê? Vai ter o neossolo litólico naquela região mais elevada do relevo, na parte mais alta e na região intermediária também. Aí, conforme vai descendo, né, nessa região intermediária, já vai começando a ter uma melhor infiltração de água, né, porque o relevo já vai tendendo a ficar mais plano, né, não tão íngreme. Então, quando favorece a infiltração de água, já vai mudando para um outro tipo de solo, que é o cambissolo, vamos falar sobre ele ainda. E dependendo da situação, nas regiões mais baixas, às vezes tem o neossolo flúvio, que é um outro tipo de solo, que não vamos falar dele hoje, ou às vezes o argissolo, né, na região um pouco mais plana, já mais para baixo. Esse solo, nessa região dele aí, eu consegui identificar 3 tipos de solo aí. Na verdade, 2, né? O outro eu fiquei meio na desconfiança, mas não deu para fazer o vídeo, já estava tarde, que era o neossolo litólico, esse aí, e o outro mais para baixo, que é o neossolo flúvio, que eu fiz até um vídeo sobre ele, que é bem na beira daquela represa lá mesmo, mais próximo da represa. Como é uma região alta, então muitos sedimentos descem, né? É uma bacia de sedimentação, então desce muita coisa, e vai acumulando camadas de materiais, e essa estratificação de camadas é característico do neossolo flúvio, tá? Então, esse é o neossolo litólico, que a gente viu na aula passada, falou sobre ele, vocês vão estar encontrando ele quase todo canto que tem algum morro, alguma serra por aí, acaba sendo fácil de encontrar dele. Aqui em Rondônia, né? Aqui em Rondônia, onde tem morro, costuma dar muito dele. Tem lugar por aí que tem morro que não é ele. Por exemplo, em Minas Gerais mesmo. Minas Gerais tem lugar que é de morro, mas é um solos bem temperizados mesmo na região de morro, né? Aqueles paredão de terra de cima e embaixo, assim. Já é latossolo, é argissolo, já é outros solos, estão em regiões morradas, inclinadas, mas não tem tanta rocha assim que chega a ser um neossolo litólico, tá? São outros tipos de solo, e que tem neossolo litólico também, né? Mas lá tem muitos morros, que é aqueles morros esse paredão de terra de cima e embaixo, bastante temperizado e já é outro tipo de solo. Então, esse é o neossolo litólico, né? Como a gente falou na aula passada, ele corresponde em torno de 7% a nível de Brasil, como um todo. Aqui em Rondônia, nós tem em torno de 3,5% dele. Eu acho que tem mais isso é dado, né, dos manuais que a gente tem aí, que quase toda a propriedade que a gente vai nessa região nossa por aqui, da metade de Rondônia para trás, vamos dizer assim, do meio do estado para trás, sentido Vilhena, quase toda a propriedade que você vai tem algum lugar de alto, onde tem pedra que acumula, mas depois de Ariquemes para cima já não se vê muito dele não, já é menos, porque aí já é umas regiões com relevo um pouco mais plano, algumas partes ali, depois de Itapuã, sentido Porto Velho para lá, já é mais difícil de encontrar. Mas nessa região nossa aqui já tem bastante. Um outro solo que às vezes tem muita pedra, mas é pedra solta, pedrisco, muitas vezes assim, cascalento, é um solo chamado de plintossolo, vamos falar sobre ele também, mas é fragmento de concreções ferruginosas, que é pedra solta mesmo, tá? Esse aí não, esse aí é a rocha sã mesmo, a rocha dura, que está ali para ser intemperizada, e ela vai sendo modificada com o tempo. Esse aí é o outro solo que eu falei para vocês, é o tal do neossolo flúvio, tá? Esse solo aí, ele é encontrado nas regiões mais próximas de beira de rio, em bacias de sedimentação, locais de acúmulo de sedimentos,
tanto trago pelo rio, quanto de sedimentos trago pelas enxurradas, pelas enchentes, pelas águas que vêm do entorno, né, da bacia hidrográfica, e vão se acumulando mais aí na superfície. Esse neossolo flúvico aí, ele é derivado de bacias sedimentares, né, aluviais. Essas regiões aluviais são regiões de baixada, que a gente chama. Então, ele tem um horizonte A e já logo cai no horizonte C, né? Todas aquelas camadas de materiais que vão se formando, aqueles horizontes que vão se formando, são vários tipos de horizonte C, que é um horizonte que ainda tem muito a ver com o material de origem. Então, é um horizonte que pode vir, por exemplo, um ano vem uma enchente, acumula material da enchente, aí outro ano vem uma chuva que traz sedimentos do alto da bacia hidrográfica e acumula em cima desse solo. Então, ele vai sempre acumulando materiais novos, então está sempre desenvolvendo um horizonte C, que é um horizonte que tem a ver com o material de origem, não horizontes bem desenvolvidos, bem temperizados, como no caso já do horizonte B, né? Ele tem essas camadas estratificadas aí, sem uma relação pedogenética. O que é relação pedogenética? É porque, geralmente, a maioria dos solos, o que acontece? Você tem o horizonte A, que é aquele horizonte que tem ali mais matéria orgânica, raiz e tudo mais. Depois você tem o B, depois o C, depois a rocha. Então, isso é uma sequência pedogenética mais comum de evolução dos solos. Nesse caso aí, por ele não ter uma relação direta, esse solo ele não é oriundo só de um material, só de uma rocha, por exemplo, que foi se transformando. Ele é oriundo de vários materiais. Então, pode vir uma enchente e trazer matéria orgânica, aí acumula lá uma camada de folha, aí fica aquele horizonte escuro. Aí depois vem um outro ano, pode ser que venha lá material que acumula argiloso. Depois pode vir um outro material arenoso acumular. Então, ele forma horizontes diferenciados que acaba formando essa distribuição errática de carbono, é uma distribuição não uniforme. Então, pode ser que tenha carbono em cima, mas pode ser que tenha uma camada de carbono de solo orgânico lá embaixo também, né? E o comum é o quê? Você tem mais carbono em cima, por causa da matéria orgânica, e o carbono diminuindo em profundidade, conforme vai descendo. Esse solo aí não, esse solo é tudo bagunçado. Pode ter solo orgânico em cima, daqui a pouco lá para baixo pode ser que seja um solo argiloso, daqui a pouco vem matéria orgânica de novo, depois vem uma camada de areia, depois pedra. Então, é uma mistura de materiais. Você chegou num solo que você não vê um horizonte tudo bagunçado, misturado, que parece que for lá com o trator revirado tudo. Esse neossolo flúvico aí, você não tem uma organização. Até tem as camadas, você consegue ver as camadas que se formam, né? Essa estratificação. Ele é um solo não hidromórfico. O que é um solo não hidromórfico? Ele não é formado em ambientes extremamente alagados, né? Tem outros solos hidromórficos, aqueles que ficam saturados por água praticamente o ano inteiro. Eles estão em regiões de sedimentação, em locais de bacias, em regiões que pode até ser que alaga alguma época do ano, que umedece, mas ele não é um solo exclusivamente hidromórfico, que fica formado fica com água estagnada o tempo todo. Aquelas áreas são áreas perto de rios, geralmente, mas não são solos totalmente de ambiente de brejo, fica úmido o ano inteiro. Eles são formados preferencialmente em terraços, né, de sedimentação, e são solos aí de baixadas, só que baixadas que são bem drenadas, que depois que, vamos dizer assim, entra na época da seca, a água vai embora, então ele não fica ali saturado por água, então ele tem uma boa drenagem até. Aqui é só representando um pouco, né, em torno de 1% em Rondônia e 1% a nível de Brasil como um todo. Ele é mais comum, muito mais comum nas regiões de beira de rio, nas bacias de sedimentação do Rio Guaporé. Rio Guaporé, do Madeira, alguns locais que formam essas bacias de sedimentação, tem muito dele. Mas em pequenos rios, como esse aqui que eu mostrei para vocês, tem neossolo flúvico, tá? Então, eu vou colocar mais 2 videozinhos desses 2 solos aí. Um é o neossolo litólico e o outro é o neossolo flúvico. Essa questão da sedimentação dos materiais aí, mostrar para vocês aqui agora. Professor? Oi, pode falar. Em questão desse neossolo flúvico aí, ele é mais comum em lugares assim, onde tem enchente, esses negócios? Isso, mas em local de enchente, bacia de sedimentação, aquelas áreas que formam brejo ali uma época, enche, depois a água vai embora, é nesses ambientes aí, costuma ser mais ele. Tanto o neossolo flúvico quanto o gleissolo, só que o gleissolo já é um solo hidromórfico, ele já é um solo que fica mais saturado pela água a maior parte do ano. Então imagine, por exemplo, você tem um canal de um rio, aqueles primeiros solos bem pertinho do rio costuma ser gleissolo, que é um solo acinzentado, que fica mais úmido ali o tempo todo. Depois, quando você vai se afastando um pouquinho, já começa a ter esses neossolo flúvico aí, que são os locais onde sedimenta tanto o material da enchente, quanto materiais que são erodidos lá do alto do morro e pode se acumular em cima dele. Então,
ele é mais comum nessas regiões mesmo de baixada, de bacia de sedimentação, local que fica brejo ali em alguma época do ano. Vou colocar aqui para vocês o vídeo sobre o neossolo litólico e depois o sobre o flúvio. Estamos aqui na propriedade do nosso amigo Hugo, aqui no município de Paraná, distrito de Nova Colina. Eu sou o professor Alan Antônio Miotti. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o solo que a gente tem nessa área aqui, né? Toda essa área dessa região de Nova Colina, como o próprio nome já diz, né? É uma região mais montanhosa, tem bastante serra, colinas. E estamos aqui numa área de neossolo litólico, tá? É um tipo de solo que tem bastante afloramento de rocha, que a gente observa aqui, né? Então, é uma área assim, onde se tem esses afloramentos e a profundidade do solo ela é bastante restrita. Então, a profundidade efetiva dele fica aí na faixa dos 50, 60 centímetros, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, nas áreas onde não tem afloramento de rocha, vai ter um pouco de solo horizonte A e o contato lítico, contato na rocha em torno de 50 centímetros ou menos, já se caracteriza esse solo aqui, que é o neossolo litólico. Então, toda essa região serrana que a gente vê aí, observa, é o neossolo litólico. Depois, aqui é uma área que está sendo construída uma barragem. Um pouco mais ali abaixo, a gente tem uma área de transição, que é um cambissolo, e mais abaixo a gente tem o neossolo flúvico, que é um solo que tem bastante estratificação de materiais. O neossolo litólico, a gente pode falar um pouquinho das aptidões dele, né? Ele é um solo que tem uma certa restrição à mecanização, em razão dessas pedras, né? Mas, de modo geral, ele é um solo assim, que, pelo fato de material de origem estar aí, né, geralmente ele tem uma fertilidade, né, média, de baixa, média até alta em algumas regiões, pelo fato do material de origem estar aí, o próprio intemperismo. Claro que dependendo do material de origem também, da rocha, que dá origem a esses nutrientes, mas ele é um solo que ele tem uma certa dificuldade a questão de manejo dele, mas é muito indicado para áreas de pastagem, né, onde o capim tem um desenvolvimento radicular aí de 20 a 30, 50 centímetros, então, vamos dizer assim, o capim ele se desenvolve bem nessas áreas. Culturas de grande porte, grandes árvores e assim, espécies de grande porte já não é tão recomendado, em razão desse contato lítico. Claro que as espécies nativas que tem nele, né, são espécies que conseguem, muitas vezes, avançar nessa rocha, quebrar ela, fazer um intemperismo físico nela. Um exemplo, a gente tem essa paineira aqui do lado. Mostra aí. Essa paineira é uma árvore bastante agressiva, né? Então ela cresce, ela consegue se desenvolver entre essas rochas e consegue fazer esse intemperismo físico, ela rompe, né, a rocha e favorece a infiltração de água. Então, a vegetação que predomina nessa área aqui, na maioria das propriedades aqui que tem esse solo, é mais de pastagem mesmo. É isso aí. Beleza, galera? Deu para entender bem aí? Tranquilo? Então, na hora que vocês chegarem em alguma propriedade, ver esse monte de pedra aí, já lembre que é o tal do neossolo litólico. O neossolo flúvico, ele está ali perto daquela barragem ali que vocês viram no vídeo, tá? Aquela PC, o trator fez aquele canal, né, para colocar a tubulação da barragem. Aí eu aproveitei que estava o corte lá, eu entrei dentro do canal e fiz o vídeo do outro solo que tem lá, que é o neossolo flúvico, tá? Neossolo flúvico, como eu acabei de falar para vocês, ele tem essa estratificação de camadas, essas diferenças, diferenças de camadas. Ó, isso aqui é um pouco dele, vocês estão vendo aí, ó, essa imagem aí, ó. Esse é o neossolo flúvico, vocês estão vendo, ó, tem carbono aqui em cima, aí tem um monte de pedra embaixo, daqui a pouco tem uma parte aqui de raiz, aí já tem um outro solo mais vermelho embaixo. Então ele não tem uma organização, assim. O correto é o quê? Essas pedras estão mais lá para baixo, né? Seria como se fosse, cada parte dessa aí é um horizonte C, é um acúmulo de sedimentos diferentes em diferentes épocas aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem mais desse solo, ó, o neossolo flúvico. Olha aí, ó, uma imagem melhor do barranco, ó. Então, a gente observa, ó, aqui em cima, a parte da matéria orgânica, raiz de planta, depois você tem uma outra camada de pedra aqui, depois já vem uma camada de um solo mais intemperizado aqui, ó, né, mais argiloso,
e aí já vai descendo, já vai mudando a cor, já tem matéria orgânica aqui para baixo de novo. Então, são camadas que foram sedimentando e formando esse solo aí, todo meio bagunçado, vamos dizer assim. Não é uma organização dos horizontes. Tá tudo meio misturadão. Essas camadas estratificadas aí. Vamos colocar aqui o vídeo que dá para entender um pouquinho melhor também. Bom, hoje, domingo, dia 31, né? 31/5/2020. Estamos aqui na propriedade do nosso amigo Hugo Mota. Deixa eu tampar aqui o sol. Tem uma paineira bonita atrás de você, Hugo. Olha lá. Estou tampando o sol aqui, que se eu tirar a mão aí. Estamos aqui num canal que foi feito aqui para drenar a água de uma represa que tem aqui atrás. Bem aqui assim tem uma barragem. E depois esse canal aqui foi construído. Nós estamos aproveitando o corte aqui que essa PC fez. Então a máquina fez esse corte, fez o canal, a gente aproveitando aqui para mostrar esse solo. Então a gente observa aqui um solo chamado de neossolo flúvico. Esse solo ele tem essa diferença, ele tem estratificação de camadas. Então ele tem várias camadas de sedimentação de materiais aí. Uma distribuição errática de carbono em profundidade, porque é um solo de uma bacia de sedimentação. Se a gente observar, toda essa região aqui é uma região bem serrana. Então ela tem um relevo um pouco mais montanhoso. Então tanto os sedimentos tragos pelo rio, quanto os sedimentos vindos da serra aí de cima, vão se acumulando e formando isso há muito tempo de temperismo. Então é um solo onde tem misturas de rochas, um material cascalento, pode estar tanto em cima quanto mais embaixo. Aqui a parte de baixo já aparentemente já é um solo um pouco mais intemperizado, esse aqui é um material que sedimentou depois, mais recente. Geralmente é o contrário, né? Os solos, você tem um material de origem mais embaixo e o solo mais intemperizado, com mais, às vezes, matéria orgânica em cima. Esse solo ele não tem esse ordenamento dos horizontes, então eles são formação de camadas. Então você tem aqui um horizonte A na superfície ali, um pouco mais de material orgânico, de raiz, e depois várias camadas, horizonte C aqui, né, de diferentes tipos de material que foi sendo acumulado aí. Então esse aqui é o tal do neossolo flúvico. Vamos subir ali em cima, vou mostrar agora o neossolo litólico e também uma área aqui que tem de cambissolo. Deixa eu subir a barragem aqui. Naquela parte da serra lá já é neossolo litólico. Vamos chegar ali para estar mostrando. É isso aí. Então é isso aí. Na verdade, eu fiz primeiro esse vídeo e depois o outro, né? Só coloquei na ordem invertida aí, por causa da nossa sequência da nossa aula aí. Então é isso. Temos os dois solos ali, né? Que foi feito o vídeo. O câmbio solo acabei que eu não fiz. Mas essa região de Ouro Preto aqui, ó, indo de Paraná, indo para Ouro Preto, aqui tem muito cambissolo. Ali na Fazendinha mesmo, uma vez eu fui ali, fazer um projeto ali de financiamento ali para aquele cara da Fazendinha. Ele trabalha na Emater, acho que a Ana Paula até deve conhecer. Trabalhou, sei lá, antigamente na Emater, esqueci o nome dele agora. Você deve lembrar dele, um que usa um óculosinho assim. E eu lembro que eu andei ali naquela propriedade, quando a gente foi coletar o solo com o trado, né, para levar para o laboratório, para fazer análise e tal, para o projeto da propriedade dele lá. Eu lembro que aquela área toda ali também tem, né, o solo litólico, ali perto de onde é a fazendinha aqui, né, naquele restaurante aqui na BR. Tem, né, o solo litólico naquelas áreas de morro ali no entorno, e quando vai descendo naqueles pastos ali em volta, ali a maioria é cambissolo, né, ele é um solo que tem ali o horizonte A, aí tem o horizonte B bem pouquinho espesso, né, naquela região ali. E aí o horizonte B que tem, ele já é um horizonte raso, não é um horizonte muito profundo, o B dele, depois logo já cai no C, que é um solo bem fragmentado também, com bastante material, pedaço de pedra, bem cascalento, e depois já cai na rocha. Então, também são solos que não são muito profundos nessa região. E a saturação de base são solos até com a boa fertilidade, de média para alta naquela região. Solos nativos aqui
perto da BR, aqui na BR, aqui na região da Fazendinha. Tem muito cambissolo ali, indo para Ouro Preto aí. São umas áreas ali de solos até com a fertilidade de média para alta nessa região ali, que não é muito comum na nossa região. Tem alguns lugares solos bons, outros mais fracos, né, quimicamente falando, enfim. Então vamos lá, falamos aí do neossolo litólico, falamos do neossolo flúvico. À medida do possível que eu for indo para algum canto aí, que eu estiver gravando algum solo, eu vou estar postando aí para vocês, tá? Bom, o outro solo chamado de organossolo, tá? É um solo que, pelo próprio nome dele já fala, são solos que têm essa característica aí de serem grande acúmulo de materiais orgânicos, né? Geralmente eles estão em ambientes pouco profundos, próximo de água também, em ambientes mais úmidos. Aqui em Rondônia, quando forma organossolo, é em lugar de úmido. Então, o excesso de umidade desfavorece a decomposição da matéria orgânica. Então, se a gente for ver, tem folha na floresta, adoidado aí, só que não tem matéria orgânica suficiente para formar um organossolo. Por quê? Para esse solo ser chamado de organossolo, ele tem que ter mais de 8% de matéria orgânica na sua composição ali no horizonte. Então, você faz uma análise química desse solo no laboratório, pega esse solo ali da superfície, faz uma análise química, né, desse horizonte A dele, e ele dá lá acima de 8% de matéria orgânica. Na maioria dos solos que a gente faz análise, aqui é 2%, 3% de matéria orgânica, 4% no máximo, né? Que a gente obtém a maioria dos solos na nossa região. Inclusive solos dentro de mata. É 4%, 5% de matéria orgânica no máximo. E esse organossolo, ele é um solo que tem acima de 8%. Então, ele é um solo que tem muita matéria orgânica. Forma muitas vezes até uma camada bem espessa de matéria orgânica. Só que esse organossolo que forma aqui na nossa região, por ele estar muito saturado por água em ambientes úmidos, a matéria orgânica ela não consegue se decompor. Então, vai vindo vegetação, vai vindo folha da floresta, esse material vai se acumulando e ele não se degrada, ele não se decompõe. Por isso que vira um horizonte bem orgânico. O material orgânico, basicamente, é acúmulo de materiais, né, restos vegetais, com diferentes graus de decomposição. Tem materiais que a gente chama de materiais fíbricos, hêmico e sáprico, tá? O material fíbrico é o que tem mais fibras, o hêmico é um material intermediário e o sáprico seria o material mais decomposto, já característica de humus mesmo. E aí, todo esse solo costuma ter cores acinzentadas ou escuras, né, bem puxando para o preto da matéria orgânica. Todos eles têm o seu horizonte A, esse chamado horizonte H, ou isco, que forma essas camadas orgânicas. Ele apresenta aí fertilidade variável, dependendo da matéria orgânica também. E muitas vezes, quando estagnados por água, eles são solos, inclusive são solos ácidos. Tá? Aqui em Rondônia, os organossolos eles correspondem aí a uma área de aproximadamente 7 km², então não é uma área muito grande, de acordo aí com o material do CIPAM. E eles estão em regiões aí onde também tem bacias de sedimentação e alguns planaltos, né, na Chapada dos Parecis, no planalto dos Parecis e do Pacás Novos, costuma ter esses solos, em algumas regiões onde há acúmulo de água. Existe muito desses solos a nível de Brasil, em locais frios também, regiões frias, onde a matéria orgânica também demora a decompor por causa do excesso de frio, né? Às vezes, em local que é frio e úmido. Então, o frio dificulta a decomposição. E o excesso de umidade pode também dificultar. Então, onde costuma regiões de mangue, regiões frias e regiões úmidas como a nossa, onde a água, o excesso de água estagnado dificulta a decomposição dessa matéria orgânica, formando esse organossolo aí. Então, é pouquinho que a gente tem dele em Rondônia, né? Mas eles estão também nessas regiões assim como o neossolo flúvico, né, o organossolo também pode estar nessas regiões de bacia de sedimentação. A diferença é que o neossolo flúvico, ele está aquelas camadas tudo misturadas, né? Esse aí não, esse aí você vai ver a camada orgânica, o primeiro horizonte orgânico e os outros horizontes, né, que vão aparecendo em profundidade. Um outro solo que a gente vai falar aí, que também é de local mais úmido, mais brejado, perto de rio, é o gleissolo. Tá? Esse aí também é fácil de encontrar dele, eu vou ver se eu faço um vídeo desse daí, inclusive indo aí para alguns locais a gente encontra fácil dele. Esse gleissolo, ele é um solo
que tem cores bem acinzentadas, tá? Ele tem esse nome, na verdade, por causa um termo que veio do inglês, que é chamado de gray, né? Que é cinza. E aí ficou esse nome gley, acabou virando gley solo cinza, né? Esse termo aí. Esses solos já são solos hidromórficos, ou seja, eles ficam praticamente saturados pela água quase que o ano inteiro, tá? Então, eles têm características aí de serem solos com horizonte aí, com material mineral, pode ter horizonte mineral ou orgânico na superfície. Então, o que é característico dele é aquele horizonte ali dele ser bem acinzentado. Então, ele é um solo que ele perdeu muito do ferro que estava nas suas argilas, e esse ferro foi sendo perdido e ele foi ficando com cores acinzentadas, com cores bem claras. Ele tem o horizonte gley, que a gente chama, que é esse horizonte acinzentado, dentro de 50 a 120 centímetros da superfície do solo, tá? Desde que imediatamente abaixo do horizonte A. Então, você viu o horizonte A, pode ser o horizonte A orgânico. Inclusive, esse solo que está aqui nessa figura, esse primeiro que vocês estão vendo na parte de cima, ele até parece que é um organossolo, olhando ele assim, só que por ele ter um horizonte A bastante rico em matéria orgânica. Só que quando você faz a análise desse solo aí, se ele não deu 8% de matéria orgânica, ele não é organossolo. Então ele tem ali aquele horizonte A, úmido, com bastante matéria orgânica, e logo abaixo já cai naquele horizonte acinzentado ali embaixo, né, que é o chamado horizonte CG, né, que é o horizonte C gley, que é esse horizonte C com cores acinzentadas, às vezes cores mosqueadas, puxando para um vermelho. Porque o que acontece? Isso aí era um solo que antes tinha argilas, matéria orgânica, argilas mais avermelhadas, com acúmulo de ferro, com a estagnação, por esse ser um solo hidromórfico. Quando o rio enche, por exemplo, isso aí fica tudo alagado. Aí quando a água do rio começa a baixar, o ferro que está contido nesse horizonte começa a se perder para a água do rio, porque o ferro, quando está saturado pela água, ele sai de F3 oxidado e vira F2+. O ferro, no seu estágio F2+, ele fica na forma reduzida. E aí o que acontece? A água carrega ele embora, ele fica dissolvido na água, fica aquela água enferrujada e leva embora. Né? A própria correnteza do rio acaba levando embora. Então esse solo vai sempre perdendo ferro, aqueles tons avermelhados vão se tornando tons acinzentados em razão dessa perca de ferro, perca de manganês que esse solo tem muito. Então ele fica com cores acinzentadas, com essas cores cinzas chamadas cores gley, e é o chamado de gley solo por causa disso. Então eles são solos de mal a muito mal drenados, são solos que ficam em ambientes muito úmidos aí, e tem perda de ferro em geral, que dá essas cores acinzentadas. Quase toda a beira de rio também é fácil de observar esse solo aí, chamado de gley solo, tá? Esse aí, ó, essa imagem aqui é de um gley solo nas margens do rio Madeira, tá? Inclusive aí está acontecendo uma erosão, um fenômeno chamado de terras caídas, né, que é em razão da erosão que o próprio rio vai sofrendo ali com as embarcações, com o tempo vai batendo água no barranco do rio e vai cedendo a parte de baixo, depois a parte de cima acaba cedendo também. Então vocês veem que é um barranco bem acinzentado aí, com essas cores aí, gley que a gente chama. Então esse solo aí, na tabela de Mansell, você pega ele, um pedacinho desse solo ali do horizonte C dele, coloca naquela tabelinha de Mansell de ver as cores, ali você consegue visualizar uma cor acinzentada, que é a característica do gley solo. Então se deu lá cinza na cor desse solo, cinza claro, cinza escuro, significa que ele é um gley solo. De modo geral, também nós temos aí como ambientes de várzea, locais alagados, é o local mais comum de encontrar esses solos aí, tá? Em Rondônia, tem em torno de 2,2% desses solos, mais nas regiões, como eu já falei, próximas de rios. E a nível de Brasil, esses organossolos e os gleysolos, que são solos hidromórficos, correspondem em torno de 4%, colocando o Brasil como um todo. Falando só de gleysolo, Rondônia tem 2%, 2,2%. Se pegar organossolo e gleysolo em Rondônia, dá 2,1 mais ou menos. Então é 2,21, vamos colocar. É bem pouquinho de organossolo, tem um pouquinho mais de gleysolo, e os dois são solos hidromórficos, solos que são formados com a grande presença de água em seu perfil.
Esse solo aí é um outro solo que é bem interessante, né, da gente falar dele, que é o neossolo quartzarênico, né? A Ana Paula aí perguntou questão de, às vezes na mesma propriedade eu tenho neossolo quartzarênico, às vezes eu tenho um neossolo litólico, tem argissolo, pode acontecer, né? Esse solo é muito comum naquela região ali de Pimenta Bueno, e no sentido Vilhena, são solos aí de áreas de sedimentação aí de material do quartzo, né? Muita areia mesmo, muito material quartzarênico, que a gente chama. Então, ele é um solo que ele não vai ter contato com rocha nenhuma, tá? Em pelo menos os primeiros 50 centímetros de profundidade, você não vai ver ele em contato com nenhum tipo de pedra, tá? Aquele neossolo lá, o que é neossolo? São solos novos, solos jovens. O neossolo litólico é aquele que tem muita rocha, então a rocha ainda está se desfazendo. Esse neossolo quartzarênico, ele é chamado de neossolo porque, apesar dele não ter pedra, né? Mas não tem material de origem, ele já se desfez o material de origem, por que ele ainda é chamado de neossolo? É porque a areia é como se fosse uma pedrinha, é uma rochazinha que se desfez, mas ela não se transformou em um mineral de argila, em uma outra coisa. Então, a areia é como se fosse um mineral primário ainda, aquele mineral que ainda está para ser transformado em outra coisa. Então, como não há essa transformação, não há essa modificação desse solo para um outro tipo de coisa, então ele é praticamente igual ao seu material de origem, que é o arenito, né? Que esses solos são muito oriundos, eles vêm de arenito, que é o tipo de rocha. Então, como eles são muito parecidos com o seu material de origem, a característica química dele também é parecida com a do quartzo, que é um dióxido de silício. Então, ele é um solo arenoso de cima e embaixo. É um paredão de areia que você vê de cima e embaixo, é o neossolo quartzarênico. Então, ele não tem contato com rocha dentro dos primeiros 50 centímetros, né, esse contato lítico. A sua textura é areia ou areia franca, lembra lá do triângulo textural? Você faz uma análise do solo, vê lá o tanto de areia que deu no solo, no horizonte A. E lembrando que esses solos eles não têm horizonte B, né, os neossolos. Então, você deu areia no horizonte A, areia no horizonte C, e aí as camadas de areia vão se às vezes vai só mudando de cor, é sempre só um horizonte C que vai se sobrepor na outro. Então, isso é um neossolo quartzarênico. Tem textura areia ou areia franca, de acordo lá com o triângulo textural, até pelo menos 1,5 metro de profundidade ele tem essa textura aí. E também sem contato com nenhuma rocha. Ele é essencialmente presença de materiais quartzosos e ausência de minerais primários alteráveis, né? Ele tem muito quartzo nele, né? Que é um mineral primário também. Então, ele tem a ausência de outros minerais primários, mas o quartzo tem presente bastante nesse solo. Aqui é uma estrada ali na região de Pimenta Bueno, né? Eu lembro, meu pai tinha uma terra nessa região aí, eu ia para lá, eu vivia atolado nos areião lá de carro, que tinha carro baixo, às vezes volta e meia ficava enfiado num areião desse aí. E depois eu aprendi a andar nesses areião, botava uma roda em cima do barranco, a outra de lado e a coisa ia, né? Então, se você colocar no meio de um facão que pega o soalho do carro embaixo, não estraga o carro, porque é areia, mas fica atola, né? Então, esses neossolos aí, eles têm essa característica, né? Solo arenoso, de cima e embaixo. Viu esses areião ali indo pro lado de Chupinguaia também ali, depois que passa do Guaporé, aquela vila indo no sentido Chupinguaia, toda aquela região ali entre Pimenta Bueno e Vilhena, uma boa parte daquela região ali é neossolo quartzarênico. E Vilhena também, uma boa parte de solos de Vilhena é neossolo quartzarênico. Um solo arenoso, como esse que vocês estão vendo aí, para você andar de carro nele é melhor na época da chuva do que na época da seca, né? Diferente de um solo argiloso, né? Um solo argiloso é melhor você andar na seca, que aí ele não vai atolar. Agora, um solo arenoso desse, a areia fica tudo solta, você vai andar, o carro só patina e não sai do lugar, né? Porque aquela areia solta. Inclusive, até para a gente andar a pé aí é difícil. Eu lembro uma vez, nessa propriedade do meu pai, eu não lembro o que foi fazer, que eu andei uns 8 quilômetros numa estrada dessa aí a pé, da BR até lá na propriedade do meu pai. E uma vez eu fiquei lá também no mato, lá com os peão, queria vir embora para a cidade, pegar carona na BR, vim a pé também, que eu estava sem carro lá. E eu tô lembrando as histórias aqui. Uma vez o cavalo deitou comigo, desgramado, montado numa égua lá, a égua preguiçosa foi e deitou no meio da estrada, não queria mais carregar eu não. Deitou e ficou lá deitado na areia, a desgramada. Eu tive que ir andando com a égua e puxando ela, que se eu montasse nela, ela deitava. Pensa num trem sem vergonha. Podia meter o cacete que ela não saia do canto. Ela tava cansada, coitada, nesse areião aí. Só lembrando das histórias antigas aí. Mas esses areião aí, gente, essa região de Pimenta Bueno aí, é tudo neossolo quartzarênico.
e são áreas assim que tem uma baixa fertilidade natural, né? São solos aí pobres quimicamente, muita areia, então não tem argila, as argilas é que retêm os nutrientes, né? Então são solos muito lavados em geral. Apesar de que eles são lavados, eles não são extremamente intemperizados, tanto é que eles são chamados de neossolo. Mas não é porque eles não são intemperizados pelo fato do tempo que ele for formado. Ele é muito solos antigos e muito lavado. O problema é que o intemperismo dele não não acontece com tanta intensidade, porque o material de origem, o quartzo, é um material muito resistente ao intemperismo. Inclusive, ele está lá naquela escala de mols, que é a escala de dureza dos minerais, na escala 7, se não me engano, 6 ou 7. Então, é um material difícil de ser alterado em outra coisa. Então, por isso que ele não se modifica, ele fica sempre com essa presença aí de areia. Aqui é só uma foto, essa foto da esquerda aí é uma foto lá da barragem de Pimenta Bueno, lá na usina hidrelétrica Rondon 2, uma usina que estourou. Os caras fizeram lá botaram cimento em cima da areia, né? Aí a água foi infiltrando por baixo da barragem e estourou. Então, foi um problema aí que aconteceu em razão do seu solo muito arenoso. Tem um rio bom, inclusive o engraçado dessas regiões aí, como tem muita areia, a água da chuva infiltra, que é uma beleza. Então, você tem sempre infiltração de água. Só que onde tem relevo mais acidentado, acontece isso aí, essas grandes vossorocas aí, grandes erosões, ó, tá vendo que é uns barrancão de areia, só tem ali orgânico, só a superfície mesmo, onde tá o capim ali, ó. Mas se essas áreas aí tem algum lugar que a água acumula, que desce, pronto, já é suficiente para formar essas grandes erosões de vossorocas aí. Então são solos assim extremamente suscetíveis à erosão, né? De fácil erosão, pobre quimicamente. Inclusive essas terras nessa região são terras bem mais baratas do que para essa região de cá, né? Aí você compra fazenda grande aí com preço bem menor do que para cá, porque já é uma região mais desvalorizada em razão do tipo de solo que tem nessa região. Então essa usina hidrelétrica aí que a gente está mostrando é a mesma situação. Aí já é um estouro de barragem, não por causa do mau dimensionamento do extravasor da barragem, sim por causa da fundação dessa barragem que foi mal feita, tá? Em razão disso aí que foi o problema. Erosões, né? Isso é comum. O neossolo quartzarênico, ele tem em torno de 6% a nível de Brasil. Em Rondônia também nessa faixa de 7%. Então, aqui a gente tem uma área bem grande de neossolo quartzarênico, tá? 7% até é uma área bem considerável. E a nível de Brasil, em torno de 6%. Vou voltar nessa imagem aqui, essa primeira imagem aí do neossolo quartzarênico. Esse neossolo quartzarênico é lá para o lado não sei se é lá para o lado do Tocantins, algum lugar assim. Ou é Piauí, é lá para o lado, é uma região um pouco mais seca, não é para essa região nossa aqui, não. Existe um outro solo chamado de argissolo, tá? O argissolo é um que tem muito nessa região aqui de Paraná, que também, muitas vezes, ele é arenoso na superfície. Você olha assim, ele é arenoso, não é um solo muito rico em argila na superfície, mas conforme a gente vai descendo, vai aumentando o teor de argila em profundidade. Então, você vê ali uma parte bem arenosa em cima, até parecido às vezes com o neossolo quartzarênico. Tem lugar que é tanta areia que parece com o neossolo quartzarênico, mas logo abaixo você vê argila. Então, ele vai aumentando o teor de argila em profundidade. O argissolo é aquele solo que perdeu a argila do horizonte A e se acumulou no horizonte B, em razão, né, do intemperismo. O quartzarênico não, ele é areia de cima e embaixo. Não tem essa diferença aí. Então, ele nem tem horizonte B, o neossolo quartzarênico. O argissolo não, ele tem esse nome porque ele tem acúmulo de argila no horizonte B. E geralmente o horizonte que dá nome ao solo, o horizonte que é o diagnóstico do solo, é o horizonte B. Se não tiver B, é o C. Esse caso aqui é um solo que tem o horizonte C totalmente arenoso, né? Tem o A ali, que é matéria orgânica com areia, e o C, que é logo abaixo do A, é tudo areia. Então, por isso que ele tem esse nome, neossolo quartzarênico. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos supor que eu cheguei numa propriedade que nem essa daí, né? Um solo que arenoso, um capim bem batido, um solo degradado. Isso aí com certeza deve ser numa época de seca, né? Onde a vegetação está mais rala ainda, o gado comendo ali bem, né? A vaca branca lá comendo só a terra quase, né? Comendo que nem cavalo, né? Quase que rapando do chão o capim. Aí vamos supor que eu chego num solo desse bem arenoso. Aí eu fico na dúvida, será que isso aí é um neossolo quartzarênico ou é um argissolo? Ficamos na dúvida. Como é que a gente faz para a gente tirar essa dúvida? O que vocês acham? Para mim,
chegar na propriedade e falar, não, isso aqui é um argissolo, não, isso aqui é um neossolo quartzo-arênico. Como é que a gente pode diferenciar? Tem que cavar. Tem que cavar. Ah. Seria a melhor forma é cavar mesmo e ver se lá embaixo tem argila. E não é muito longe, é ali uns 30, 40, 50 centímetros já começa a aumentar a argila. E se eu não quero cavar, ou estou com preguiça, ou não tem nenhuma ferramenta, como é que faz para identificar? Poderia ser pelo tato? Oi? Pelo tato? Como é que eu acesso esse solo lá embaixo? Saber se lá embaixo tem argila ou não? Sem cavar. Que para mim ter notado, eu tenho que cavar e pegar o solo, né? Como é que eu faço para saber que ali embaixo tem um neossolo quartzo-arênico ou esse solo é um argissolo sem eu cavar ele? Puxa, Oi? puxa uma erva daninha ali dela. Como é que é? Vegetação, eu falei. Vegetação? A vegetação pode até ser que seja semelhante. Se já está tudo desmatado, é meio difícil pela vegetação. Mas se for numa região onde tem muito mato nativo, até dá para diferenciar, porque costuma dar um solo mais de cerrado. Então você vai ver uma vegetação mais baixa, mais pobre. Então a vegetação pode ser um indicativo. Mas não que no argissolo também não tenha solo de cerrado, né? Não tem aquela vegetaçãozinha mais baixa. Porque o argissolo ele tem vários tipos, né? Então tem tanto com florestas grandes quanto com uma vegetação mais ralinha. Esse solo costuma dar mais, assim, aqui em Rondônia mesmo, aquela região de Pimenta Bueno, é uma região que tem um solo mais, né, uma mata um pouco mais baixa. Só que aí, só que depende também, tá? Aí você não vai ver castanheira nesse solo, tá, gente? Não vai ver castanheira de jeito nenhum. Se chegar na região de solo de neossolo quartzo-arênico, não vai ter castanheira. No argissolo já tem, tá? Se você chegar aqui em Ji-Paraná, em lugar que tem argissolo, porque a castanheira ela não vai se fixar num lugar que só tem areia, tá? Então ela vai tombar, ela vai cair, deu um vento, ela cai. Ela já cai fácil em lugar que tem argila, imagina onde só tem areia. Então ela não se fixa, você não vai ver castanheira em neossolo quartzo-arênico. Em argissolo você vai ver, por quê? Por mais que tenha areia na superfície, mas a raiz dela tá lá agarrada lá na argila, lá embaixo, né? Então ela tá fixada lá embaixo. Então a vegetação poderia ser um indicativo, mas eu teria que ter um olhar mais clínico na vegetação. Uma outra forma que eu poderia colocar para vocês é olhar um barranco na beira de uma estrada, né? Então você olhou um barranco ali, um corte de estrada, você visualizou que é tudo areia, é neossolo quartzo-arênico. Você viu alguma diferença de cor mais vermelha puxando para uma argila? Então é um argissolo. Uma outra coisa que ajuda muito a gente a identificar é formigueiro e buraco de tatu, tá? O tatu, ele cavuca, ele vai lá na argila, lá embaixo. Se é um lugar onde é areia, aquela terra que ele tira lá de baixo, ele vai lá para o horizonte, lá para dentro, que ele fica escondido lá na toca dele, né? Se é uma área de neossolo quartzo-arênico, inclusive é até difícil de você achar buraco de tatu, que o tatu não cavuca buraco em qualquer lugar, porque ele acha um lugar que, mesmo na areia, ele consegue cavucar, senão a casa dele cai, né? Tomba tudo em cima dele. Mas ele vai cavucar e a terra que ele tirou lá de dentro, você vai ver ali a terra para o lado de fora do buraco do tatu, é uma terra arenosa, você vai ver ali areia pura. E quando é neossolo, quando é argissolo, você vai ver que vai ter a argila ali para o lado de fora, né? Aquele morundum que vai formar. Mesma coisa, formigueiro. Você viu ali a casa da formiga, aquele monte de areia ali solta, aquilo ali é neossolo quartzo-arênico. Você pegou ali na casa da formiga, viu uma terra mais vermelha, botou água, colou na mão, pode saber que por mais que seja arenoso na superfície, mas lá para baixo é argila, então é um argissolo que tem naquela região, tá? Então a formiga, ela ajuda bastante, o tatu, a vegetação também dá esses indicativos, né? Se é um neossolo quartzo-arênico ou se é um argissolo. E claro, sempre quando você vai numa região, é bom você saber pegar um mapa de solos da região e tentar ver um pouquinho do que predomina naquela região, né? Aquela região ali tem mais argissolo, aquela região ali tem mais neossolo litólico, aquela região ali tem mais latossolo. Então você já vai esperando alguma coisa que você vai encontrar naquela região, né? Essa região de Ji-Paraná aqui tem muito argissolo, que é esse solo que é arenoso em cima e argiloso mais embaixo. Tem um pouco de latossolo também, mas é menos. E em algumas regiões aqui, indo para o lado do Riachuelo ali, tem neossolo quartzo-arênico. Ali, eu fui numa fazenda ali daquele Mário Piloto, não sei se vocês conhecem aí na cidade.
Tem uma fazenda grande aqui, Fazenda Três Rios, o nome da fazenda dele, que passa o rio Riachuelo, passa o rio Machado no fundo, e passa um outro rio lá, que eu esqueci o nome, por isso chama Fazenda Três Rios. E lá é uma boa parte dessa fazenda, até chegar nela ali no rio Riachuelo, com o rio Machado por ali, ali é neossolo quartzarênico, né? Então, tem umas partes de neossolo quartzarênico e outras partes de argissolo na fazenda dele, aqui perto de Paraná. Mas o que predomina aqui, na maior parte das vezes, é argissolo. Beleza, gente? Então, era isso. Hoje nós falamos, então, na parte 2 aí, da nossa aula sobre o solo estado de Rondônia, falamos aí sobre o neossolo flúvico, sobre o organossolo, sobre o gleissolo e sobre o neossolo quartzarênico, tá? Aí, na próxima aula, nós vamos falar aí sobre o cambissolo, que é esse solo que tem esse horizonte B. Já começa a ter os solos com horizonte B daqui para frente, que é o cambissolo. Então, terminamos aí no neossolo quartzarênico, que é um solo extremamente arenoso, como a gente falou, muito suscetível à erosão, pobre quimicamente, né? Se eu tenho ele na minha propriedade, se é ele na propriedade inteira, não tem muito o que fazer, né? Então eu vou usar ele para todas as áreas, para aquilo que eu vou, claro, procurar as áreas com relevo mais plano para poder produzir nele. Se eu tenho ele em algumas áreas assim que eu posso deixar ele lá quieto para reserva, não mexer muito nele, é melhor deixar ele para reserva e usar as outras partes que tem um solo mais vamos dizer assim, menos fácil de ser erodido do que ele, tá? Então, se eu, que nem nessa propriedade lá do Mário Piloto, lá que a gente teve lá um tempo atrás, lá tem neossolo quartzarênico que tem área de argissolo. Então, o plantio ele fez no argissolo, e essas áreas de neossolo quartzarênico lá, que eram umas áreas de capoeira e tudo mais, como a propriedade tem que ter uma reserva mesmo, deixa aquilo lá para reserva, porque é uma área menos produtiva, vamos dizer assim, uma área onde se tem... Inclusive, aquela outra área do neossolo litólico também, se eu tenho uma propriedade que tem umas partes de serra que tem neossolo litólico, é mais interessante deixar isso para reserva também, principalmente os topos de morro, né? E as partes mais planas, que já tem outros solos melhores, que já, do ponto de vista de infiltração de água, para produção de capim e tudo mais, então já é melhor usar essas áreas aí e deixar essas outras do alto aí mais para reserva, que vai proteger da erosão, e são áreas muito, às vezes, pedregosas, que dificultam o manejo, né? Nesse caso aqui, é tudo arenoso, e então também é bom evitar desmatar as áreas onde tem um relevo um pouco mais acidentado, porque acontece essas grandes vossorocas, esses grandes problemas aí. Certo, gente? Então, alguma pergunta aí? Essa semana aí, pode falar. Tem diferença de curva de nível para terraceamento? Tem. A curva de nível, na verdade, o pessoal usa o nome curva de nível como sinônimo de terraceamento, ou seja, sendo a mesma coisa, mas não é. Quando eu faço uma curva de nível, nada mais é que eu ir lá e marcar todos os pontos onde o terreno tem o mesmo nível, né? Então, uma área inclinada, vamos supor que esse dedo aqui é a parte mais alta, esse aqui é a parte mais baixa. Aí eu vou fazer um terraço para segurar a água da enxurrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater os pontos, pegando sempre o mesmo nível. Isso chama-se a curva de nível, que é uma curva que eu estou fazendo em nível. Então, eu vou lá com o piquetezinho, bato, acho lá todos os pontos do terreno que tem o mesmo nível, né? Onde a água vai chegar ali e vai correr dentro do mesmo nível. Aí, eu pego essa curva de nível que eu já fiz, bati os piquetes lá, mostrando onde o terreno está tudo no mesmo nível. Aí, ali sim, eu junto a terra e faço aquela lombada de terra, né? Tipo um quebra-mola alto. Ali eu faço o meu terraço, né? Que é essa lombada de terra. Então, o meu terraço ele vai estar em nível, vai estar acompanhando a minha curva de nível. Muitas vezes o pessoal usa esses termos aí para a mesma coisa, mas o fato de você marcar os pontos no terreno, você já está fazendo a sua curva de nível. Você está marcando os pontos, né? Fazendo a curva em nível. Por que chama de curva em nível? Porque muitas vezes faz várias curvas, né? Para conseguir acompanhar o nível do terreno, vai fazendo curva, né? Então chama de curva de nível. Mas na hora que eu junto terra em cima dessa curva de nível, aquela lombada de terra que faz é chamada de terraço, ou o ato de fazer é o terraceamento, né? Que a gente utiliza. Beleza? Tem o terraço, tem os canais de drenagem, que é quando vai lá só com o trator lá e faz um buraco mesmo, né? Que é aqueles canais de drenagem que só escava para
Que aí não tem a lombada de terra, e sim a água vem e cai que nem que estivesse caindo dentro de uma grota, né? E a água vai saindo e cai de volta no rio. Faz tipo um buraco dentro da área, né? Os canais de drenagem. Também posso fazer o canal em nível, né? Em vez de fazer a lombada de terra, faz um buraco na área para a água cair ali e descer. Inclusive, esses canais de drenagem se usam muito em locais úmidos também, onde a água às vezes chove muito, o lugar é muito brejado, aí faz lá essas valetas para a água, às vezes, do pasto ou da lavoura sair o excesso, cair nesses canais de drenagem e escorrer para o rio, né? Para secar a área, para não ficar muito úmido ali, às vezes até dificulta na hora de colher, ou às vezes dificulta o gado para andar e tudo mais. Meu pai tem uma propriedade lá em Pimenta Buena mesmo lá, só que não é mais nessas áreas arenosas, é uma outra região ali, indo pro lado de Primavera ali, entre Pimenta Buena e Rolim. E lá tem uma parte lá que não vão ter que fazer isso aí, vão ter que fazer os canais de drenagem, que é fazer esses cortes para tirar o excesso de água. A propriedade dele seria perfeita para fazer tanque de peixe, tem uns local de baixada lá de brejo, que é aquele chocolate, né, aquela laje que fica ali por baixo. Seria uma maravilha cavocar e fazer tanque de peixe. A propriedade dele, quase que metade da propriedade dele é chocolate, um solo lá. Mas ele tem lá gado, né, e o capim que dá lá certo é só o midico também. E tem outros capins já hoje que dá certo em local de brejo, né, mas o que ele tem lá é o braquiário midico. E só que assim, chega na época da chuva, mês de março, abril, que dá aquela chuvarada mesmo e já tá o solo saturado e chove mais, aí vira só vira um brejo só, ele joga o gado pro lugar alto. Fica igual o Pantanal mesmo. Então tem que fazer o quê? Fazer uns canais de drenagem para drenar um pouco dessa água e jogar para dentro do rio para não ficar muito brejado a área, né? Então algumas coisas de manejo que a gente tem que estar fazendo aí e desenvolvendo. Bom, então era isso. Tinha para hoje. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta aí. O Vinícius tinha falado comigo, alguma coisa de uma atividade lá e tal. Tá aí o Vinícius? Tô sim, tô. Qual que é a atividade? De qual dia que você não fez lá, Vinícius? Agora eu não lembro não, professor, tem que olhar ali. Que aí, me fala então, pode me falar no WhatsApp, que aí eu abro, você posta lá e valendo a presença, eu coloco lá. Se tiver mais alguém também Beleza. que não tiver feito, eu abro, aí vocês postam para poder dar a presença, né? A nota mesmo já foi, né? Agora a presença a gente abona lá. Não, tranquilo, na verdade, é porque senão a presença é para reprova, né? A nota ainda dá para correr atrás. Não, dá sim. Ainda mais que agora tem N1 e N2, né? De sub, se precisar, tem 2 chances, né? Antes só tinha um. Mas não vai precisar, não. Todo mundo aí, se Deus quiser, vai passar. Amém. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu, professor. Qual que é a atividade que você está precisando, que aí eu abro lá hoje mesmo, você já posta e já fecho hoje. O que é, Fábio? Não, só falei, valeu, obrigado, boa noite. Valeu, obrigado a você também. Até mais. Boa noite para todos aí. Deixa eu fechar aqui para encerrar nossa gravação. Vou jogar o vídeo lá no YouTube, depois eu vou estar disponibilizando